Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, quero combinar umas coisas com vocês antes da gente começar, tá certo? Porque a gente está num primeiro momento aqui, hoje é nosso primeiro contato virtual aqui na disciplina, tá certo? Então eu vou acabar precisando combinar algumas coisas com vocês, tá? Inicialmente, a gente vai combinar um pouquinho de como vai ser o desenvolver do semestre agora. Vocês podem aproveitar esses primeiros minutos que a gente vai conversar aqui para uma série de dúvidas que vocês possam vir a ter, tá certo? Isso aí é tranquilo, a gente está aqui para conversar mesmo nesse começo. E depois, também a gente vai acertar um pouquinho de como é que fica a questão de presença, avaliação, os trabalhos, eu quero ouvi-los também, tá certo? E aí a gente vai combinar uma coisa que vai ficar boa para todo mundo, porque eu particularmente entendo que aqui a gente está num momento que todo mundo vai ter que ceder um pouquinho, né? Não é a situação ideal, não é nem de longe o que a gente conseguiria fazer tendo o nosso contato presencial nas aulas, né? Então, eu vou aí, a gente vai tocando e eventualmente a gente vai avaliando as coisas semana a semana, porque vocês estão acompanhando, obviamente, vocês estão vendo que as coisas mudam muito rapidamente, tá certo? Quando vocês precisarem me interromper, tira o seu microfone do mudo, fala comigo e tá tudo certo, tá? Não precisa ficar só mandando no chat, não, pode parar e me interromper e a gente troca uma ideia, tá? Bom, primeira coisa que eu quero combinar com vocês é o seguinte, com relação às aulas, como é que nós vamos fazer? Eu vou mandar para vocês. Bom, eu vou continuar alimentando o Moodle, tá certo? Com o PDF das aulas. E eu vou continuar ainda no Moodle colocando os exercícios semanais da gente, que a gente vinha desenvolvendo desde o começo. A diferença inicial que eu vou ter, que a gente vai fazer nesse exercício semanal, ela está na duração, né? Inicialmente, vocês tinham que resolver um por semana, né? Então, eu colocava ele online ao final da nossa aula e vocês tinham até a próxima quinta-feira, às 21, para responder. Lá, o Moodle fechava e não aceitava mais respostas, tá? Então, o que nós vamos fazer a partir de hoje é que esse exercício ele não necessariamente agora precisa ser entregue daqui uma semana, mas daqui 2 semanas, certo? Então, hoje 2 semanas, semana que vem a Semana Santa não tem, na outra, no dia 16, quando a gente começar, vai para o dia 30 e assim por diante. Uma das coisas é que, obviamente, esse exercício ele está muito mais fácil de ser resolvido imediatamente na semana que a gente acabou de conversar sobre o assunto, tá certo? Nós temos aí uma série de assuntos para tratar e o exercício é imediatamente relacionado com a aula que a gente teve. Se você deixar para daqui 15 dias, vai estar um pouco mais longe, talvez seja mais difícil de vocês responderem, tá certo? Mas o timing de responder é o de vocês. Para mim, é indiferente, tá certo? A segunda coisa que eu quero combinar com vocês é com relação à presença. A gente já conversou sobre isso em sala, vocês sabem que eu não me incomodo de vocês estarem ou não estarem ali na sala, tá certo? A gente passa a lista de presença por uma mera formalidade, a gente já cansou de conversar sobre isso, né? E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, eu não vou de maneira nenhuma exigir que vocês estejam aqui na aula enquanto eu estou falando, tá certo? Porque eu entendo que cada um tem a sua rotina,
eu também tenho a minha aqui. Se vocês ouvirem dali a pouco alguém gritando, ô pai, é minha menina que vai passar aqui e pedir alguma coisa, tá certo? Então, assim, eu entendo que é uma situação difícil para todo mundo e nem todo mundo vai, obviamente, ter a disponibilidade de estar aqui ouvindo a gente falar nesse momento. Claro que eu prefiro que vocês estejam aqui. Por quê? É a história. Nós estamos no meio da aula, você tem uma dúvida, você tira ela na hora. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu amigo, tá certo? Mas não vou de maneira nenhuma exigir que você esteja aqui para que eu te marque essa presença. E, se chegar lá no fim do semestre, você tem a nota para passar, obrigado, tchau, meu amigo. Não sou eu que vou ficar te segurando aqui, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu estou com uma proposta que eu preciso combinar com vocês. E aí eu quero ouvi-los, tá certo? A minha ideia é o seguinte. Eu espero que ao final do nosso semestre, de metade de junho para frente, essa situação já esteja resolvida. Nós possamos sair de casa, ter nossas atividades presenciais normalmente, para a gente andar com o semestre e finalizá-lo de forma presencial. Tem uma outra aula prática que eu gostaria muito de fazer com vocês, tá certo? Então, se tudo der certo, nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, então, a gente faria o seguinte, eu vou colocar um novo cronograma lá no Moodle, tá certo? Mas a gente faria o seguinte, na antepenúltima semana a gente faria uma prova, que seria o correspondente a P1, na outra semana os trabalhos, e na outra semana o correspondente a P2, tá certo? Isso seria o ideal para a gente fazer, e imediatamente após o final das provas, a gente marcaria as aulas práticas, que eu acho que são interessantes para vocês utilizarem em sala de aula com os alunos depois, quando vocês forem dar aula, tá certo? Eventualmente, a gente não sabe como que essa pandemia vai se comportar daqui para frente, tá certo? Então, uma das possibilidades é que a gente não tenha mais nenhum retorno, nenhum encontro presencial até o final do semestre. Então, a minha proposta, se esse for o caso, é que ao final do semestre eu faria como nota final de vocês a computar as notas dos exercícios que ficam no Moodle por 15 dias para vocês fazerem. Eu pegaria ali quantos tivemos, sei lá, vamos supor, 12, 13, acho que vão ser uns 13 ou 14, e aí a gente pega essa nota, faz uma média, e essa seria a avaliação semestral, tá certo? O que vocês acham? Queria ouvi-los. Ninguém acha nada? Manda um joinha no chat, um joinha para baixo, um joinha para cima. Eu não entendi direito, professor. O ideal seria que a gente mantivesse o esquema de notas que a gente está combinado desde o primeiro dia de aula, tá certo? 2 provas, um trabalho e os exercícios do Moodle valendo como naqueles pesos que a gente combinou. Mas isso só é possível se a gente tiver a possibilidade de ter um encontro presencial ao final do semestre, tá? Se esses encontros presenciais não valerem, vocês não têm como me mostrar o jogo, a gente não tem como fazer uma prova, tá certo? Então, eu usaria a média das notas do trabalhinho que vocês fazem no Moodle semanalmente como média final da disciplina. Seria essa a proposta. E a alternativa a essa proposta para conseguir manter o cronograma é fazer aquele esquema das últimas semanas, prova, trabalho, prova. Isso, eu jogaria tudo para o finalzinho, quando eventualmente as atividades presenciais retornassem. Bom, eu acho que por mim tudo bem. Primeiro tentar manter pelo Moodle e... Se houver a possibilidade de ter um encontro, a gente deixa como já estava planejado, senão a gente adapta pelo Moodle. Isso, assim, a diferença é que caso o encontro presencial não seja possível,
a gente vai ter... A única forma que eu tenho de avaliá-los é pelos exercícios do Moodle, entende? Então, essa seria a avaliação final de vocês do semestre. Tá? Obviamente, aqui, a Maria Júlia me escreveu aqui agora que ela assustou um pouco com as duas provas sequenciais. Seria uma coisa de 2 semanas entre uma e a outra, né? Mas, ainda assim, se isso não for possível, a gente... O grande problema é que a gente não sabe quando vai voltar, entende? Obviamente, eu gostaria de dar 1 mês e meio, 2 meses entre uma prova e outra, porque a gente não sabe se vai acontecer, tá? Vou me fazer um esforço, obviamente, para... vou ser muito honesto com vocês. Vocês sabem que eu falo o que eu penso para vocês. Eu acho que o semestre não acaba presencial, tá bom? Eu acho que não. Acho que a gente vai, assim, conversando via computador até o fim do semestre, de verdade. Então, eu vou fazer um esforço semanal para corrigir as notas e tão logo acabe, né, os 15 dias de cada questão, eu entrego ali e posto as notas para vocês irem acompanhando. Preciso me dedicar mais, preciso me dedicar menos. Sim, Jonathan, sim, se os exercícios forem só o do Moodle, infelizmente o seminário está cancelado. Como a gente não sabe como vai andar, eu gostaria que vocês continuassem discutindo as ideias, tá certo? A gente dá um jeito mais para o fim. Será que, como não são todas as pessoas matriculadas na disciplina que estão participando e que puderam ouvir a proposta, será que depois o senhor poderia mandar alguma coisa por e-mail, só para... Sim. Nem tenho a pretensão da gente definir tudo agora, tá? Eu sei que vocês devem ter aí, sei lá, um grupo do WhatsApp, da sala, né? Então, assim, podem discutir lá, não tem erro, tá? Me dá a resposta daqui 15 dias, quando a gente voltar na próxima aula, tá? Semana que vem não tem aula, vocês me dão a resposta na próxima aula, quando a gente voltar, tá? Bom, então, aí uma outra coisa que seria é que eu contaria a presença de vocês, para ter aquele número no final do semestre lá um pouco mais preciso, justamente pela entrega do exercício do Moodle, tá? Então, seria, em vez de você estar aqui me ouvindo enquanto eu falo, eu conto quem entregou o Moodle lá e seria como se você estivesse presente a essa atividade, tá? Vocês devem ter reparado, eu estou gravando a aula, né? E eu vou disponibilizar esse vídeo diretamente lá no Moodle, tá? Para vocês assistirem quantas vezes precisarem aí e tudo mais. É aí que eu vou abrir aqui um chat. Olha, pessoal, estão perguntando aqui se a ideia, se não voltar até junho. Sinceramente, pelo que eu tenho sentido de conversar com as pessoas, não volta, tá? Eu acho muito difícil a gente acabar o semestre se vendo. Então, acho que, sinceramente, discutam. Se vocês quiserem fazer uma contraproposta, me trazer, tipo, a gente já define agora se a avaliação vai ser o Moodle, obrigado, tchau. Tá tudo certo. Tudo é conversável, tá? A gente pode ir se acertando e daqui 15 dias a gente bate o martelo com questão da avaliação final de vocês. Não, Aline, as atividades não vão ser a cada 15 dias. As atividades vão ser semanais. A diferença é que eu sei que tem um monte de professor dando atividade para vocês fazerem em casa, tá certo? E então, eu vou dar 15 dias para vocês responderem cada atividade, mas tem toda semana. Então, se você conseguir resolver semana a semana, você faz uma e tudo bem. Se você perdeu a primeira semana, você tem 2 para fazer na semana que vem. E assim por diante, tá? Bom, então, falamos da frequência, falei já com vocês da avaliação, vou postar um novo cronograma de aulas no Moodle para vocês, tá certo? Vocês peguem ele lá. Bom, eu vou disponibilizar a aula, tá, para vocês. Ela está gravando aqui. Por esse pacote do e-mail do Gmail aqui que o Google dá para a USP, eu automaticamente
ganhei um canal de YouTube. Então, eu vou subir essa aula lá e vou compartilhar o link lá no Moodle para vocês. Então, vocês podem assistir tanto via Moodle quanto via YouTube. Eu sei que tem algumas operadoras que liberam uma maior quantidade de pacotes de dados quando você faz isso via baixa coisas da rede social. Então, imagino que o YouTube esteja contemplado em alguns desses pacotes, certo? Para quem chegou um pouquinho mais tarde, que perdeu o comecinho da nossa conversa aqui, só vou dar mais uma informação e aí a gente já entra na aula de hoje, tá? A gente na comissão de graduação, a gente está ciente das dificuldades que todo mundo está passando, né? Não é uma questão trivial, nem para vocês, nem para a gente. Hoje mesmo é a primeira vez que eu vou dar aula aqui usando o Google Meet aqui para a gente fazer isso. Então, eu sinto já, vou dizer de antemão para vocês, eu sinto que eu vou ter alguma dificuldade. Eu estava falando com o Rafael aqui no comecinho, antes de vocês, da maior parte de vocês entrarem. Eu sei da aula olhando para a carinha de vocês. Dependendo de como você torceu o nariz, deu aquela franzida na sobrancelha, eu sei, não entendeu, preciso explicar de novo, né? Então, o que nós vamos ter uma adaptação aqui? Obviamente, vocês já estão fazendo essas aulas online, eu já estou vendo que todo mundo já entra e já muta o microfone, né? Mas, ficou na dúvida, tire o seu microfone do mudo, me pare e faça a pergunta. Sem nenhum pudor, tá certo? Porque aí eu consigo pegar o fio da meada do que a gente está explicando ali, é mais fácil para mim também, combinado? Então, quando vocês tiverem dúvida no meio da aula, dúvida no meio da aula, vocês simplesmente me parem. Uma possibilidade aqui também, deixa eu fazer uma outra pergunta. O que vocês têm, os professores têm usado com vocês dessas plataformas online? É mais o Google Meet que o pessoal está usando? Tá. Então, vou fazer, porque eu sei que existe uma possibilidade da gente fazer uma live no Facebook. Não sei, eu teria que aprender a fazer, tá? Não, tentar ir com alguém que manja e me ensinar. E a gente poderia fazer isso como uma live do Facebook. Eu criaria um grupinho lá fechado de ACH 4135, convidaria vocês entrariam lá. Mas, a priori, a minha ideia é usar por aqui mesmo o Google Meet. Eu acho que aqui é o mais fácil, tá? Vocês não podem interagir comigo. Perfeito, então vamos por aqui. Vamos de Meet mesmo. Tudo bem? Combinado? Perfeito. Ninguém se manifestou, então acho que tá ok. Bom, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Agora é a hora. Não? Fechou. Então tá, pessoal. Então, hoje a gente vai voltar aqui para a nossa rotina, né? E nós vamos falar um pouquinho... que alguém quer saber sobre as discussões do semestre, né? Olha, como é que está acontecendo? Vamos lá. Nem estou com pressa dessa aula aqui, que essa aula é curtinha, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas agora, tá? Não tenha pressa, não. O que está acontecendo? Então, vamos lá. Inicialmente, os professores, vocês devem ter respondido, vocês devem ter recebido aquele questionário que a gente fez sobre o acesso das pessoas à rede, tá certo? Se vocês são favoráveis à continuidade do semestre ou não. Então, aquilo gerou um relatório riquíssimo para a gente, tem em torno de 1.700 respostas, 1.700 pessoas responderam, né? Na sua maioria, em torno de 80% das pessoas que responderam, eles querem que o semestre continue, tá? Então, mais ou menos aí uns 80% dos alunos querem que
o semestre continue com uns 20% mais ou menos, optando por ou a gente cancelar o semestre, que eu acho que isso é uma minoria bem pequena, né? Ou então adiar o semestre enquanto a gente não tem o retorno da normalidade das nossas atividades, tá? A gente tem discutido bastante um pouco sobre, principalmente, o papel da universidade pública nesse momento em que a gente está sofrendo uma situação completamente inusitada, né? Uma coisa que a gente nunca viveu antes. E é meio que consenso que a gente não pode sentar na cadeira e esperar tudo passar, né? A universidade, vocês estão aí com a gente tomando paulada todos os dias, toda semana, pedrada atrás de pedrada. Nós somos parasitas, que nós não estamos nem aí para a sociedade e tudo mais. Então, assim, o sentar a bunda na cadeira e esperar a crise passar é dar mais munição para esse pessoal atacar a gente, a universidade como um todo, né? E eu não tenho dúvida de que não demora nada de problema, de tempo assim, para a gente simplesmente alguém falar o seguinte: espera um pouquinho, vocês estão aí, todo mundo, o país inteiro sofrendo e os bonitos sentados no seu sofá, assistindo sua TV, seu Netflix, enquanto... Espera um pouco. E aí... qual é o papel, vamos privatizar, isso é uma coisa recorrente. Então, a gente tem consciência de que a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Então, assim, com relação a cancelamento de semestre, óbvio que tudo pode mudar, se amanhã explode o número de casos explode e vai lá em cima, a gente tem que reavaliar a situação. Do jeito que os dados as coisas estão hoje, a gente está optando pela manutenção do semestre, e a gente sabe de todos os prejuízos didáticos que isso tem, tá? Para vocês, para a gente, para o aprendizado, a gente tem plena consciência, tá? Agora, a gente também acha que é pior a gente esperar sentado do que a gente tentar fazer alguma coisa. Com relação às pessoas que têm uma menor possibilidade de ter esse acesso à rede e tudo mais, a gente está abrindo algumas possibilidades para os alunos. Vocês devem ter recebido uma mensagem ontem, em meu nome, dizendo que qualquer problema que você tiver, procure o seu coordenador, certo? Por que eu fiz essa mensagem pedindo para vocês procurarem os coordenadores? Eu estou trabalhando em proximidade muito grande com os coordenadores. A Verônica está ali do meu lado diariamente, a gente até criou um grupo de WhatsApp com os coordenadores da CG, ele não para de tocar em nenhum minuto do dia, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, a gente está o tempo todo pensando nisso. Mas por que eu pedi para vocês procurarem cada um o seu respectivo coordenador? Porque dilui um pouquinho. A gente tem 4.700 e poucos alunos. Se todo mundo vier atrás de mim, eu não consigo atender ninguém. Então, procure o seu coordenador. O coordenador está instruído de como agir nas diferentes situações, tá? Então, a Verônica deve ter mandado para vocês, via representante discente na COC, ela está querendo fazer um apanhado das principais reclamações e problemas para a gente poder atacar isso, tá certo? Então, se o seu representante discente na COC ainda não consultou vocês, já procura ele com eventuais problemas, eventuais dificuldades, porque a gente está ainda em processo de coleta disso. O que a gente pode fazer? Bom, se o aluno não consegue acompanhar essa aula agora que a gente está fazendo, a recomendação número 1 que a gente está fazendo para os professores é que grave a aula, tá certo? Disponibilize para que, eventualmente, o aluno consiga assistir num outro momento. Não sei como né, nem todo mundo tem acesso
imediato no momento que a gente está falando. A gente está solicitando que os professores não cobrem presença exatamente no momento em que está na atividade síncrona aqui, né, justamente porque todo mundo tem aí 1 milhão de problemas, tem gente que não tem um cantinho sossegado em casa para assistir, para poder assistir a aula. Eu mesmo não tenho, eu estou na mesa do jantar, isso aqui é a parede da minha casa, tá vendo? Vou virar para vocês aqui, ó, tem outro computador, um livro, tá vendo? Que eu estava montando a aula aqui para vocês. Então, tipo, eu também não tenho esse canto sossegado, estamos todos nos adaptando aqui, né? Então, na eventualidade, não tenho acesso, não consigo acesso, procura o coordenador e ele, junto com o professor, vão te fazer um plano individualizado de estudos para você poder acompanhar com estudo dirigido, roteiro de questionário de questões focadas e tudo mais. E se ainda assim vocês não conseguirem esse acompanhar, professor, tá dando para acompanhar, bicho. Eu estou tendo aula de cálculo, tendo que ler o livro. Não funciona, tá certo? Esse ano, para esse semestre específico, enquanto a pandemia estiver vigente, nós estamos autorizando que os alunos cursem menos de 12 créditos, tá certo? Com um mínimo de 4, tá? Então, não acompanho, não estou conseguindo acompanhar metabolismo, não estou conseguindo acompanhar biologia celular e nem cálculo, funções de várias variáveis, tudo certo. Entra lá no Calisto, faz pedido, ou melhor, entra no Júpiter, tranca parcialmente as matérias que você não está conseguindo acompanhar, né? E para o semestre que vem, se a gente tiver um número de trancamentos muito grande em relação a determinadas disciplinas, a gente oferece turma extra e flexibiliza pré-requisito para o próximo semestre, certo? Ainda, para os ingressantes, vocês devem estar cientes que, por exemplo, você não pode trancar o curso com menos de 24 créditos cumpridos, né? Se ainda essa situação de cursar menos do que 12 créditos não resolve a vida do ingressante, porque vocês já têm direito de trancar, tá tudo certo. Vai lá, tranca, né? A gente autorizou também o trancamento com menos de 24 créditos para os ingressantes também não perderem a sua vaga nesse semestre. Semestre que vem, espero que nós estejamos com vida normal, tá certo? A Aline está perguntando sobre suspensão de auxílios e bolsas. Olha, Aline, até onde eu tenho notícia, nenhum auxílio vai ser suspenso, nenhuma bolsa vai ser suspensa, tá? Inclusive, as bolsas PUB vão ser pagas normalmente, né? E as outras, bolsa PEG, esse outro tipo de bolsa que vem direto da reitoria, todas elas vão continuar caindo, bolsas e auxílios, tá? Então, só se mudar alguma coisa, mas o pessoal está bem sensível em relação à manutenção, né? Tipo, é aquilo, de novo, não é uma coisa que ninguém está apto a lidar de bate-pronto, está todo mundo aprendendo. E nesse ponto eu tenho sentido que os órgãos centrais eles estão relativamente sensíveis no caso de não cortar a bolsa, porque assim, muita gente não só depende dessa bolsa para se manter, mas muita gente está tendo familiar que está perdendo emprego, né? E isso acaba sendo a única fonte de renda que muita gente vai ter por um tempo. Então, isso está garantido, tá? Mais uma pergunta aqui. Patrick, sim, o calendário está mantido, tá? Pode trancar, se eu não me engano, o trancamento é até 17 de abril. Checa no calendário USP, mas eu tenho quase certeza que 17 de abril é o limite aí do trancamento, tá? Mais alguma coisa, pessoal, vocês querem saber? Podemos começar então? Imagina, Maria, tá tudo certo. Vamos lá, tô aqui para ajudar vocês no que eu conseguir. Olha, então, vou tentar aqui
compartilhar uma janela com vocês. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nenhuma cagada. Essa aula aqui. Vamos lá. Tá todo mundo vendo aí? A carinha do PowerPoint? Respondam com áudio que eu não escuto, eu não vejo o chat aqui agora. Sim, dá para ver sim. Dá para ver? Tem uma muralha da China aqui, membrana, tá certo? Tudo certinho, dá para ver perfeito. Perfeito, queridos. Então, ó, vamos lá de acordo com o que a gente combinou, tá? Dúvida, tira o seu microfone do mudo, me interrompe e a gente vai tocando o barco, tá? Bom. Então, pessoal, se a gente começar aqui lembrando, né, ó, vamos lá, a primeira aula que nós tivemos foi com relação à estrutura celular, né, então nós falamos de células eucariotas, procariotas, células animais, células vegetais, as diferenças entre elas e tudo mais. Na segunda aula, nós entramos um pouquinho em macromoléculas, quando a gente discutiu um pouco da estrutura de lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, tá certo? Hoje, a gente já vai começar a aplicar exatamente os conhecimentos dessas duas primeiras aulas. A gente vai começar a detalhar um pouquinho mais. Nós vamos começar, então, falando de membranas, tá certo? Quando a gente fala de membrana, eu queria que vocês me ajudassem, porque assim, a gente pensa, poxa, para que serve uma membrana? Né? Bom, inicialmente, a gente pode puxar algumas coisas relativamente simples. Né? Membrana é ela que delimita onde começa uma célula e onde acaba uma célula, tá certo? Para lá da membrana não é mais célula, para cá da membrana é célula, certo? Bom, o segundo ponto que a gente consegue pensar aí na função de uma membrana, ela não só delimita onde acaba e onde começa a célula, mas ela também separa o ambiente interno do ambiente externo da célula. Né? Então, a gente sabe que dentro de uma célula, o ambiente ali do citoplasma, as substâncias, o pH, as moléculas que estão ali dentro, elas são muito diferentes do ambiente extracelular, tá certo? Do ambiente em si, do meio ambiente. Então, essa membrana, ela acaba servindo como uma barreira que vai controlar o que entra e o que sai, tá certo? Porque, né, temos que ter em mente, obviamente aqui, que a célula, ela não é uma entidade completamente isolada, tá? Ela tem aí a necessidade de trocar substâncias, seja com o meio ambiente, com o ambiente externo, seja com outras células, né? A gente vai ver aqui alguns tipos de junções entre as células aqui que promovem aí essa facilitação da troca de substâncias, tá? Então, e é justamente esse controle do que entra e do que sai da célula que propicia que essas células sejam tão diferentes do ambiente, tá certo? Então, além da célula produzir um monte de coisa dentro dela, ela escolhe o que pode entrar e o que pode sair, tá? Beleza, continuando. Agora, se a gente pensar numa coisa adicional, e aqui eu já estou pensando em organismos um pouco mais complexos, né? Como os eucariotos, nós vamos ter dentro da célula ainda uma compartimentalização. Se vocês olharem aqui, ó, nesse desenho de célula que está aqui do lado, nós vamos ter toda uma compartimentalização interna da célula que não acontece nas células procarióticas. Está vendo aqui do lado? É uma membrana, o citosol e o nucleóide. Lembrem-se que a célula eucariótica a gente vai ter organela membranosa, então ó, aqui tem
um complexo de Golgi, um retículo endoplasmático, uma mitocôndria, um núcleo, tá certo? Diversas lisossomos aqui e vesículas, né? Então, veja, essa compartimentalização interna, ela permite com que a célula ainda especialize cada vez mais esses compartimentos internos, né? Então, veja, a grande sacada da célula, a mais simples de todas, é ter o seu ambiente interno controlado e ser diferente do ambiente externo. Agora, se você pega uma célula eucariótica que tem mais esse monte de compartimento, dá para a gente muito facilmente comparar isso com uma organização de um guarda-roupa, tá certo? Veja, aqui vão os vestidos, aqui vão as camisas, aqui vão as calças, aqui vão os cobertores e aqui vão as toalhas. Você consegue muito mais facilmente organizar. Então, pensando em termos celulares, vamos supor, uma proteína que seja produzida aqui no nosso retículo endoplasmático, passe pelo Golgi, sofra ali todas as suas modificações, e ela vai agir aonde? Olha, ela tem o ambiente perfeito para agir dentro de uma mitocôndria. É simples, então. Você endereça essa proteína e ela tem o seu ótimo de funcionamento dentro da mitocôndria ou fora da célula, tá certo? Então, essa compartimentalização, ela facilita com que a célula ganhe em opções para produzir coisas distintas, tá certo? Bom, uma outra propriedade da membrana, e aí a gente está já pensando em células bem especializadas, seria a criação de gradientes de íons. Então, nesse caso aqui, eu estou falando para vocês, por exemplo, de células musculares e de células nervosas, que tem aí uma concentração diferencial de íons entre a parte interna e a parte externa da membrana, tá? Já ouviram falar de bomba de sódio e potássio, imagino, tá certo? O que é uma bomba de sódio e potássio? A gente vai falar dela com mais detalhe lá para frente, né? Mas o que ela faz? Ela é uma proteína de membrana, então ela fica ali na membrana da célula, e ela, com gasto de energia, ela é uma trocadora de íons. Então, como é que ela funciona? Toda vez que ela está gastando energia, ela pega 3 íons de sódio que estão dentro da célula, ou seja, no citosol, e joga para a parte externa da célula. E depois, ela, num segundo momento, ela pega 2 íons de potássio que estão na parte externa e joga para dentro da célula. Então, sódio é Na+, potássio é K+, tá certo? São 2 íons positivos. Mas qual que é a sacada aqui? Se ela está jogando 3 para fora, 2 para dentro, 3 para fora, 2 para dentro, 3 para fora, 2 para dentro, vocês vão concordar comigo que em algum momento fora vai ter muito mais íons positivos do que dentro, tá certo? Então, isso cria o que a gente chama de diferença de potencial. Então, isso acaba por facilitar, a gente vai ver depois lá em corpo humano, a gente vai ver com mais detalhes justamente como essa diferença de potencial facilita com que células nervosas transmitam o impulso de uma para outra e como é que células musculares utilizam isso para fazer a contração muscular, tá certo? Mas isso, então, é uma outra possibilidade do que a membrana faz ali. E, por fim, pessoal, lembra, a membrana é o limite da célula. É ela que faz essa fronteira entre o ambiente interno e o ambiente externo. Só que é aquilo, como a célula não é uma coisa isolada, a célula também precisa detectar os sinais que vêm do ambiente. Se é uma célula procariótica, ela pode detectar ali, de acordo com as suas proteínas de membrana, onde é que tem sinais químicos que levam a alguma coisa que essa célula vai precisar fagocitar para se alimentar, ou alguma toxina para essa célula se movimentar para o outro lado e ir embora, tá certo? Então,
você precisa ter essa troca e essa interpretação dos sinais que vêm do ambiente. E quem faz isso são as proteínas que estão embebidas na membrana. Tá certo? Tudo bem até aqui? Vou seguir. Muito bom. Agora, quando a gente pensa na composição da membrana, né, a gente sempre, vocês devem ter vindo aí com esse conceito já do ensino médio, tá certo? De que é uma membrana lipoproteica, né? Então, sim, ela é composta de lipídios, majoritariamente, também de proteínas, e uma coisa, um outro composto importante, que ninguém nunca, quase nunca fala sobre a composição das membranas, é que ela também tem carboidratos associados a essa composição, tá? Nós vamos falar de cada um deles agora. Quando a gente pensa nos lipídios, tá? Moléculas de lipídios que estão associadas a membranas são fosfolipídios. Então, como é que vai acontecer aqui? Veja, nós vamos ter grandes cadeias de ácidos graxos, em geral ligadas a uma molécula de glicerol. Então, o glicerol, lembra, ele tem 3 carbonos aqui para fazer a ligação. Ó, tem uma molécula de glicerol aqui. Vocês veem quando eu passo o mouse assim? Veem, né? Sim. Ótimo. Ó, então, se você olhar aqui, você vai ver que o glicerol é uma molécula que tem 3 carbonos. Um deles se liga dois deles se ligam nas cadeias de ácido graxo. O terceiro se liga numa molécula de fosfato, tá certo? E que é ligado aqui no último oxigênio, num dos 4 oxigênios, numa molécula polar. Então, isso acaba transformando esses fosfolipídios no que a gente chama de uma molécula anfipática ou uma molécula anfifílica. Os 2 nomes vocês vão encontrar nos livros, tá certo? O que isso quer dizer? As grandes cadeias aqui dos ácidos graxos, elas são moléculas apolares. Então, isso quer dizer que elas são hidrofóbicas. Elas não têm afinidade por água. E justamente essa cabeça polar, esse grupamento polar que está ligado no seu grupo fosfato aqui, torna a outra extremidade desse fosfolipídio com uma característica hidrofílica. Então, ela tem afinidade pela molécula de água, que também é polar, tá certo? Uma coisa que é importante dizer para vocês aqui é que nós temos uma grande variedade de fosfolipídios que formam a nossa membrana plasmática, tá certo? A gente tem sempre na cabeça que eu falo fosfolipídio e vocês já automaticamente pensam que é tudo a mesma coisa, mas não é. Nós temos aí uns 5, 6, 7 tipos principais de fosfolipídios que acontecem e que são encontrados na formação das membranas, tá certo? A grande diferença deles é no tamanho das cadeias de ácido graxo aqui, tá? Nós temos uma quantidade muito mais baixa de fosfolipídios que tem as 2 cadeias de ácido graxo saturados. Então, raramente vocês vão ver isso escrito em livros, mas existe sim uma quantidade menor de ácidos graxos que as 2 cadeias são saturadas, e a grande maioria dos ácidos graxos que estão presentes nos fosfolipídios são uma cadeia que ela é saturada, ou seja, ela é retinha, e uma cadeia que ela é insaturada. Lembra? Insaturada é que ela tem pelo menos uma ligação dupla, e isso faz com que a cadeia seja relativamente tortinha. Isso dificulta, então, com que essas caudas se encaixem plenamente e dá aí uma fluidez para esse tipo de molécula quando elas estão todas juntas. Vocês se lembram? Ácidos graxos saturados
à temperatura ambiente, em geral, são ácidos graxos, são gorduras animais. Então, por exemplo, banha, manteiga, né? Esses estão cheias de ácidos graxos saturados, e por isso elas são sólidas em ambiente, em temperatura ambiente. E as gorduras vegetais, né, que são aí os ácidos graxos insaturados, azeite de oliva, óleo de fígado de bacalhau, esse tipo de coisa, elas são, em geral, líquidas na temperatura ambiente, justamente por causa dessa ligação dupla aqui na nossa cadeia de ácidos graxos, tá certo? Então, aí, fiquem em mente que a gente vai ter mais ou menos umas 5 a 6 moléculas principais desses ácidos graxos, não são todos iguais, sendo que uma parte deles, a cabeça em geral aqui, que está ligada no glicerol, é a parte hidrofílica e a cauda é a parte hidrofóbica, tá? Nós temos ainda um segundo tipo de lipídio que faz parte das nossas membranas, tá certo? Só que, de novo, raramente a gente ouve falar desse tipo de lipídio, que é o colesterol, tá certo? O colesterol também é uma cadeia anfipática, eles têm os 4 anéis de carbono aqui, tá vendo? E uma cauda apolar comprida aqui também, e um grupamento polar na cabeça aqui, no caso, o OH, né? Ou seja, a nossa molécula de colesterol, ela também é uma molécula anfipática, de modo que ela fica embebida no meio dos nossos fosfolipídios, com a parte anfipática para dentro, com a parte anfipática, desculpa, com a parte hidrofóbica para dentro da membrana e a parte hidrofílica para fora da membrana, exatamente como os nossos fosfolipídios, tá? O colesterol, ele é uma molécula que está em número muito menor do que os fosfolipídios, tá certo? Porque vocês podem reparar pela própria estrutura do nosso colesterol aqui, ele é uma molécula que tem uma rigidez muito maior. Então, quanto mais colesterol a gente tiver presente numa membrana, mais rígida e menos fluida é essa membrana, tá certo? Guardem isso em mente, tem um videozinho muito interessante para a gente ver daqui a pouco como é que se comporta aí uma membrana, tá? Então, os principais que nós temos aqui, recapitulando, os principais lipídios que nós vamos ter são fosfolipídios e moléculas de colesterol aqui embebidas na nossa membrana, tá? Quando essas moléculas, esses fosfolipídios, são colocados em solução aquosa, o que vai acontecer? Lembra, ele tem uma porção hidrofílica e ele tem uma porção hidrofóbica, tá? Então, a tendência natural é que esses fosfolipídios se organizem de uma maneira tal que as partes hidrofóbicas vão ficar protegidas do contato com a água. O formato mais comum de ser construído quando você coloca esses fosfolipídios em soluções aquosas é justamente essa bicamada, onde você vai ter aqui, como essas bolinhas azuis, você vai ter as cabeças polares ou hidrofílicas, e essas vão estar voltadas sempre para a parte que tem o contato com a água, tá certo? Até desenhei umas moléculazinhas de água aqui. E o interior, entre as moléculas aqui, ficam as caudas hidrofóbicas, ou seja, aqui dentro não tem água. Dificilmente, você não vai ter moléculas de água aqui dentro. E isso vai acabar formando, se você tiver uma organização desses fosfolipídios num formato esférico, você acaba por criar um ambiente interno e um ambiente externo, a isso sendo delimitado justamente por essa membrana, tá? Então, os modelos
de origem da vida, quando eles falam dos primeiros organismos, era justamente micelas de fosfolipídios que se formavam, em algum momento elas se organizaram em bicamada, né, delimitando um espaço interno e externo, e aí vocês, o próximo passo é justamente pegar aquelas moléculas replicadoras. Para quem se interessa por essa parte de modelos evolutivos de origem da vida, se vocês quiserem ler o capítulo, não tenho certeza se é o 3 ou o 4 daquele livro, O Gene Egoísta, do Richard Dawkins, lá ele traz uma explicação muito legal para a origem da vida, inclusive englobando aqui a possibilidade dessas bicamadas lipídicas terem papel importante nessa formação, tá? Bom, vamos seguindo, então. Os fosfolipídios aqui, então, quando em solução aquosa, formam essa bicamada, tá certo? Então, veja, isso aqui, ó, é uma microfotografia de uma membrana celular. Então, repare, ó, você tem aqui a membrana, tá certo? O espaço interno aqui e as membranas pro lado de cá, se organizando justamente como a gente mostrou do outro lado. Caudas dos ácidos graxos hidrofóbicos para dentro, cabeças hidrofílicas para o lado de fora, delimitando, então, o que é ambiente externo e o que é o citosol. Tá? Tudo bem aqui com os lipídios, pessoal? Podemos tocar, né? Bom, dando um andamento, então, lembra, a segunda macromolécula envolvida aqui na nossa membrana é justamente a proteína, né? São as proteínas. Vocês se lembram que a aula passada a gente conversou um pouquinho, faz tempo já a aula passada, né? Mas tudo bem. Vocês se lembram que eu disse para vocês que tudo é proteína. Tudo que precisa fazer uma função, desempenhar alguma coisa, são as proteínas. Então, assim, nesse ponto, a parte dos lipídios, ela é importante porque justamente a conformação da molécula permite que você crie delimitações de um espaço interno ou externo, mas é só isso que esses fosfolipídios fazem, tá certo? Todas as outras funções da membrana são desenvolvidas pelas proteínas. Então, elas, como está escrito aqui, ó, elas desempenham aí a maioria dessas funções específicas, tá? Vamos supor, criar aquele gradiente de íons que a gente conversou, é uma proteína de membrana que faz isso. Perceber um sinal do ambiente, é uma proteína de membrana que faz isso. Restringir a circulação de fosfolipídios numa determinada área da célula, é o fosfolipídio que faz isso, tá certo? Então, até as próprias atividades de geração de energia das células, por exemplo, tanto em procariotos quanto dentro das mitocôndrias, são proteínas de membrana que vão fazer isso, tá? Então, aqui, por mais que os lipídios sejam as moléculas mais abundantes na formação da membrana, as que desempenham as funções, então, são as proteínas, tá certo? As proteínas ainda, dependendo do tipo celular, ela ainda pode variar de quantidade. Então, você pode ter células que têm uma quantidade maior, por exemplo, em torno de 40% da composição da membrana é de proteínas. Você pode ter células que têm uma função um pouco mais simplificada, por exemplo, células que formam a bainha de mielina de neurônios, e essas células aí vão ter, sei lá, em torno de uns 20% de proteína na membrana, tá certo? Então, de acordo com a especialização do tipo celular, você tem aí não só a quantidade de proteínas variando entre as paredes celulares, mas você tem também os tipos de proteína que estão presentes nessas membranas, tá? E essas proteínas de membrana, elas podem ser classificadas de acordo com a posição que você encontra elas na membrana, tá? Então,
você pode ter, por exemplo, proteínas integrais aqui, transmembrana, tá vendo? Por exemplo, essa proteína aqui, ela tem um exterior, uma extremidade para um lado da bicamada lipídica, e ela tem uma outra extremidade, oh meu Deus, apertei o botão sem querer, desculpe, uma outra extremidade para fora da outra parte da bicamada lipídica. Então, esse tipo de proteína, ela é chamada de proteína integral ou proteína transmembrana, tá certo? Você ainda tem proteínas que estão embebidas na sua bicamada lipídica, mas que não são transmembranas, tá certo? E você tem ainda proteínas periféricas, que elas estão ligadas na sua membrana plasmática, mas elas não estão embebidas no meio da bicamada lipídica, tá certo? E quando a gente pensa aqui agora nesse tipo de proteína, nas funções que elas podem desempenhar, a gente vai ter aí uma série de funções. Então, por exemplo, elas podem ser proteínas transportadoras, que facilitam, por exemplo, a entrada de íons, a saída de íons, a entrada de glicose para dentro da célula, aminoácidos essenciais ali para a célula poder construir as suas proteínas lá no processo de tradução do RNA mensageiro, tá? Então, tem esse transporte, controlando o que entra e o que sai da célula. Você pode ter proteínas de ancoragem, e essas proteínas de ancoragem, então, são, em geral, são proteínas transmembrana, que se ligam aqui na membrana plasmática, e elas acabam por prender microfilamentos. Pensa, por exemplo, vamos pensar aqui numa célula de intestino, que tem aí uma série de microvilosidades na parte apical, que é para aumentar a superfície de contato e ter uma maior taxa de absorção de nutrientes. Aquele formatinho das microvilosidades, ele é formado pelo citoesqueleto das células. A gente vai falar disso, acho que na próxima aula, daqui 2 aulas, tá? Esse citoesqueleto, ele só é possível ele fazer essa formatação das microvilosidades porque ele tem essas proteínas de ancoragem onde essas moléculas do citoesqueleto se prendem e podem, então, dar um formato para essas membranas, tá certo? Você tem ainda proteínas de membrana que funcionam como receptores, então chega uma informação que vem do lado de fora da célula, uma proteína, uma molécula muito grande que não pode entrar para dentro da célula, porque isso abriria aí necessitaria um espaço muito grande na membrana para ela passar. O que acontece? Você pode ter alguma proteína ali nessa membrana que é um receptor, então ela reconhece esse sinal, essa molécula que vem do lado externo, e quando essa molécula do lado externo se liga nesse receptor, causa uma mudança de conformação na proteína do lado interno, que acaba por desencadear uma resposta, tá? E isso, então, é um dos mecanismos de ação aí das células para estímulos externos. E, por exemplo, por fim, nós podemos ter ainda essas proteínas funcionando como enzimas, né? Então, como exemplo aqui, a gente consegue dizer para vocês as proteínas relacionadas com a geração de energia na mitocôndria, são todas enzimas que estão embebidas na membrana, né? E elas que fazem as reações ali para transformar a glicose em ATP, tá? Bom, por fim, falta a gente falar um pouquinho dos carboidratos. Os carboidratos são os mais ignorados aí das células, né? Mas, de uma maneira geral, os carboidratos funcionam de 2 formas na célula. Em alguns tipos celulares, eles conferem proteção, tá certo? Então, vocês certamente já ouviram falar aí de bactérias gram-positivo e gram-negativa, tá certo? E justamente, lembre-se quando a gente teve aquela primeira aula, é justamente aquela parede
celular externa, que ela é formada por carboidratos, tá certo? Em algumas células elas têm isso, e forma então como se fosse uma barreira anterior à membrana plasmática. São bactérias em geral mais difíceis da gente matar, né? Agora, um outro tipo de função que esses carboidratos vão ter na parede celular é justamente conferir especificidade para a célula, conferir um jeito do seu organismo perceber que aquela célula faz parte dele. Por exemplo, uma coisa muito simples para vocês, para vocês pensarem aí. Como é que o seu organismo reconhece que uma bactéria não faz parte do seu corpo e ela precisa ser atacada pelo seu sistema imunológico? Qual é a diferença daquele bando de célula que está rodando no seu sangue e aquela bactéria que está ali? Veja, a membrana dela também é lipoproteica. Tem proteína, tem... Como é que o seu organismo reconhece e fala assim, poxa, isso aqui não faz parte do meu organismo, preciso fazer alguma coisa, e desencadeia toda uma resposta imunológica contra aquilo ali, tá certo? É justamente por esse esses carboidratos que estão ligados na membrana celular que fazem esse tipo de reconhecimento, tá? Se esse carboidrato estiver ligado aos lipídios, ele é um glicolipídio, se estiver ligado a uma proteína, ele é uma glicoproteína, tá? Existem mais exemplos que a gente poderia dar desse reconhecimento, mas a gente vai tocando isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, veja aqui, nós vamos ter um modelo completo de membrana. Então, veja, proteínas integrais, aqui transmembrana, proteínas integrais que não são transmembrana, nós vamos ter aí proteínas periféricas e os carboidratos ligados tanto em proteínas quanto nos lipídios aqui, tá certo? Com a nossa bicamada, partes hidrofílicas para fora, hidrofóbicas para dentro e algumas moléculazinhas de colesterol perdidas aí na nossa membrana, tá certo? Tudo bem até aqui? Dá um sinal de vida aí. Por mim, tudo bem. Tudo certo aqui. Fechou, então eu vou tocando, tá? Tudo bem aqui. Maravilha. Bom, então a gente já sabe, veja, a gente já sabe a composição da membrana. Isso é uma parte importante. Agora, falta a gente trabalhar um pouquinho o que são as propriedades dessa membrana. A primeira propriedade que eu quero conversar um pouquinho com vocês é que essa membrana, ela é assimétrica. Assimétrica no seguinte sentido. Veja, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho dos fosfolipídios que nós temos vários tipos de fosfolipídios diferentes, tá certo? Então, a composição, primeiro, da parte interna com a parte externa, ela é diferente. Não são exatamente as mesmas quantidades de fosfolipídios que estão na parte interna e nem na parte externa. E não necessariamente, quando você tem um fosfolipídio do lado interno, ele está pareado do lado externo com outro fosfolipídio idêntico a ele, tá vendo? Então, veja, esse aqui é uma fosfatidilcolina, esse aqui é uma fosfatidilserina, e eles estão aqui fazendo parzinho e formando a sua membrana, tá? Outra coisa que é importante é que, assim, bom, vamos pensar de uma maneira racional. Se a gente está aqui dizendo que uma das propriedades principais das células é manter as diferenças de concentração de substâncias e coisas que estão dentro da célula e fora da célula, vocês concordam comigo? Se alguém discordar, por favor, me diga. Concordam comigo que as proteínas e os carboidratos que estão na parte externa da célula têm que ser diferentes dos que estão na parte interna, tá certo? Você tem necessidades de reconhecimento e necessidades de ligação a moléculas que são distintas, tudo bem? Então, não só esses fosfolipídios internos são diferentes dos fosfolipídios que estão externos e eles não se pareiam, como as proteínas periféricas, elas também são diferentes na parte extracelular
e na parte voltada para o citosol, justamente porque essas partes têm necessidades diferentes, tá? Então tá, bom. Então temos que a primeira propriedade dessa membrana é que ela é assimétrica. A segunda propriedade dessa membrana é que ela é uma molécula fluida, tá certo? Vocês já devem ter ouvido falar do modelo de mosaico fluido dessas membrana plasmática, tá certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que esses fosfolipídios, eles livremente fazem um movimento lateral. Então, ele pode sair daqui, vir para cá, vir para cá, vir para cá e ficar rodando aqui sem problema nenhum. A mesma coisa acontece com as proteínas, tá certo? Elas realizam esses movimentos laterais aqui por toda a membrana, se você não tiver nenhum delimitador. Nós vamos ver delimitadores mais para frente. Ela fica fluindo aqui à vontade. Então, além desse movimento lateral, você ainda tem uma certa liberdade para que você tenha as flexões aqui das cadeias de ácido graxo e até a rotação desses fosfolipídios aqui, tá certo? Então, isso aqui confere esta fluidez para a membrana. Agora, um movimento que raramente acontece é um fosfolipídio que está com a parte hidrofílica na parte interna, virar e voltar para a parte externa, tá certo? Então, isso é um movimento muito mais raro de se acontecer, porque imagina um lipídio que é um glicolipídio, você tem um carboidrato ligado nesse camarada aqui, de repente, e ele é útil para a parte de fora e inútil da parte de dentro, de repente você joga esse camarada para dentro, o que ele vai ficar fazendo lá? Tá certo? Então, esse tipo de movimento é uma situação bem mais rara de acontecer. Depois eu quero que vocês cliquem nesse linkzinho desse vídeo do YouTube aqui, que ele mostra um experimento com micropinças a laser, em que eles pinçam uma parte da membrana plasmática e ficam andando para lá e para cá com ela, e vocês vão ver como a membrana é adaptável e fluida e vai migrando para lá e para cá. Tá certo? Bom, uma outra capacidade da membrana é justamente essa capacidade de fusão e de autorreparo. Então, veja, se você tiver uma vesícula, que também é uma bicamada lipídica aqui, ao aproximar essa bicamada, você tem todo um mecanismo molecular que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas ao aproximar essas duas superfícies, você tem a fusão desses fosfolipídios aqui. Repare, então, você começa, olha aqui, nessa parte, você tem os fosfolipídios laranjinha do lado de fora, os azuis por dentro. Você tem essa fusão aqui, tá certo? Dos marronzinhos com os marronzinhos, e conforme ele vai abrindo, os azuizinhos vão se ligando, e você tem, então, a fusão das duas membranas e a incorporação dessas vesículas. Isso é importante, tanto para você fazer esse movimento de captação dessas vesículas, né? Então, imagina, uma célula que é uma célula secretora de alguma substância, uma célula do seu pâncreas que está produzindo insulina, tá certo? Ela enche, sai do seu complexo de Golgi, ali uma vesícula toda bonitinha, cheia de insulina. Como é que ela vai jogar essa insulina para fora na membrana ali? Você tem essa fusão da vesícula, e quando essa situação aqui acontecer, o líquido que estava aqui, cai para a substância que estava aqui, cai para fora e segue. Tá certo? A mesma coisa é o processo contrário, se as setinhas fossem para o lado de lá, é esse processo de brotamento aqui, que é justamente para a gente encapsular, né? Então, lá no complexo de Golgi, antes da gente formar essa vesícula cheia de insulina, o que aconteceria é que a insulina seria ligada aqui, a gente formaria essa vesícula, fundiria esse pedacinho da membrana aqui e teria a vesícula prontinha para migrar, tá certo? Então, independente aqui, você tem essa capacidade de fusão e de autorreparo, tá?
Tem até um exemplo descrito no livro. Se você pegar uma agulha micro, nanométrica e fizer um furinho na sua membrana, que não for muito agressivo, essa bicamada lipídica ela vai simplesmente se organizar ao redor da sua agulha sem rompimento, tá certo? Então, essa fluidez e essa capacidade de fusão e de autorreparo conferem aí uma série de vantagens para a célula. Uma outra... Oi? Desculpa interromper. Pode voltar o slide, por favor. Fazer uma analogia com bolha de sabão simplificar demais esse processo ou para fins didáticos é suficiente assim para explicar? Não, para você usar isso como modelo didático para explicar para os alunos, é basicamente isso mesmo. Se você fundir duas bolhas de sabão, ele é muito similar. Só tem que ter em mente que você, na fusão, você tem que pegar essa partezinha aqui, tá vendo? A parte externa da camada lipídica se junta com a parte externa, a parte interna se junta com a parte interna e você tem essa fusão. Mas em termos visuais, juntar duas bolhas de sabão numa só é a mesma coisa. Bom, seguindo aqui, então, a gente vai ter ainda mais uma capacidade dessa membrana, que é aquilo que a gente já conversou lá no comecinho da aula, tá certo? Ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem moléculas que passam com facilidade pela membrana, tem moléculas que não passam com facilidade. Então, isso depende do tipo de molécula, se ela tem, se ela é polar, se ela é apolar, se ela é grande, se ela é pequena, se ela tem carga, se ela não tem carga, se a célula precisa disso, se a célula precisa disso dentro dela, se a célula precisa disso fora dela, tá certo? Então, em geral, o que acontece? Moléculas que são hidrofóbicas e pequenas, O2, CO2, N2, benzeno, elas passam simplesmente pela membrana. Acabou. Obrigado, tchau. Moléculas polares que não são carregadas, então, e pequenininhas, então glicerol, etanol, água, elas também têm passagem livre pela membrana. Lembra que você vai até falar para mim, Francói, você está falando aí que o interior da bicamada lipídica ele é hidrofóbico? Ele é hidrofóbico. A água liga para isso? Não. Ela é pequenininha, ela passa, obrigado, tchau. Tá certo? Tanto que a gente tem aquele famoso experimento lá de você colocar as hemácias em ambientes mais e menos concentrados de sal e a água entra e sai da célula sem fazer nenhum esforço. Tá? Do ambiente, ela vai do ambiente que está menos concentrado para o mais concentrado e assim você estoura as células. Agora, moléculas que são maiores, então, aminoácidos já são grandinhos, glicose já são grandinhos, os nucleosídeos ali, então, sem o fosfato, eles já são grandinhos, tá certo? Isso é muito para passar pelo meio da membrana. Para esse tipo de coisa, a membrana, a bicamada lipídica não deixa ela passar, nem as moléculas maiores. Espera só um pouquinho, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, amor. Vai dormir. Minha filha veio falar boa noite, desculpa. Essas moléculas polares que são maiores, são carregadas, como aminoácidos, glicose, nucleosídeos, essas não, se fosse só ali na membrana, elas não passam, assim como os íons por causa das cargas, tá certo? Para esse tipo de molécula, você tem proteínas específicas que estão embebidas na membrana, que são especializadas no transporte disso aí. Então, por exemplo, glicose. Glicose, a célula quer ela dentro da célula, tá certo? Fonte de energia. Então, o que acontece? Você tem aí um transporte, uma difusão facilitada de moléculas de glicose para dentro da célula, é um canal, é uma proteína em forma que ela pega a glicose para dentro de fora e joga para dentro, e no momento que essa glicose entra na célula, ela automaticamente ela é fosfatada. Ela vira ela ganha um grupamento fosfato no seu carbono 6. Ela passa a ser chamada de glicose 6-fosfato. E por causa desse fosfato, ela não consegue voltar pelo canal que ela entrou. Tá certo? Então, você faz esse controle de quem tem que estar dentro e de quem tem que estar fora.
o que passa pela membrana passa, o que não passa, você tem proteína específica, especializada para fazer esse transporte. Pensando, então, aqui nos tipos de transporte dessas substâncias, a gente vai ter 3 tipos de transporte. 2 deles relacionados com o transporte passivo e um deles relacionado com o transporte ativo. O primeiro deles é a difusão simples, tá? Então, o que vai acontecer? São essas aqui, ó. Esses camaradas aqui, o verdinho e o azulzinho, tá? Como é que vai funcionar isso aqui? Primeiro, ao chamar isso de transporte passivo, eu quero que vocês tenham em mente que ele está ocorrendo sem gasto de energia, tá? Ele simplesmente, você vai ter uma questão de espalhamento dessas moléculas e elas vão se movimentar do ambiente onde elas estão mais concentradas para o ambiente onde elas estão menos concentradas. Ou seja, isso ocorre a favor de um gradiente de concentração, tá? Então, a primeira condição sine qua non para acontecer uma difusão simples é que você tem que ter diferença de concentração dessa molécula nos 2 lados de uma membrana, tá certo? Se você tiver concentração igual, passa para lá e passa para cá, mas você nunca vai mudar a concentração. A segunda condição necessária para isso acontecer é que a membrana deve ser permeável à substância em questão, tá certo? Por exemplo, um íon é pequenininho, ele poderia passar, mas a membrana é permeável a substâncias com carga? Não, não é. Então, os íons precisam de uma outra forma de transporte, tá certo? Então, isso é uma possibilidade, passar direto no meio da membrana. E você tem uma outra possibilidade ainda, que é o transporte dessas substâncias também por difusão simples, mas por proteínas que a gente chama de proteínas do tipo canal. Como que funcionam essas proteínas do tipo canal? Ela é como se fosse um tubo, um canudão, que é uma proteína transmembrana, e ela tem um interior oco que facilita com que essas substâncias entrem e saiam da célula, simplesmente usando esse facilitador dessa proteína, tá certo? Mas, de novo, não tem gasto de energia. É um processo que acontece de maneira relativamente lenta, tá? É assim, com oxigênio, com água, com etanol, né? A água aqui a gente vai chamar de outro nome, né? A água é osmose, tá? Mas o processo é similar. É mais ou menos a mesma coisa. Um segundo tipo de transporte através da membrana é a difusão facilitada, ou seja, também é um transporte passivo, tá certo? Também acontece sem gasto de energia e também acontece a favor de um gradiente de concentração. Então, essas condições, elas precisam estar feitas para você ter a difusão facilitada. A diferença é que essas substâncias, elas não passam pela membrana, as membranas não são permeáveis a essas substâncias, por exemplo, a glicose, tá certo? O que acontece? Você tem uma proteína específica para transportar essa camarada para dentro ou para fora da célula. E essas proteínas, transmembrana também, são chamadas de permeases, tá? Então, por exemplo, a glicose está ali do lado de fora da célula, bobeando perto da membrana, a permease captura ela e joga para dentro. E assim, nós vamos fazer alguma substância que tem que ser excretada, algum metabólito celular que precisa ser jogado para fora, também. Os permeases facilitam a saída dele se for muito grande para passar pelas membranas, tá certo? E por fim, nós temos ainda um terceiro tipo de transporte de substâncias aqui, que é o transporte ativo. Esse transporte ativo, eu quero que vocês entendam como um transporte que necessita de gasto de energia, ou seja, ele consome ATP para isso acontecer, tá certo? Esse tipo de transporte, ele sempre vai ocorrer contra um gradiente de concentração, tá? Então, você vai pegar da onde tem menos para onde tem mais. Lembra daquele meu exemplo que eu dei para vocês lá da bomba de sódio e potássio? Joga 3 sódio para fora, 2 potássios para dentro. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Você concorda comigo que em algum momento vai ter tanto sódio lá fora
que era mais fácil esse sódio voltar por algum tipo de fusão, ou de fusão facilitada, ou alguma coisa assim, tá certo? Mas isso não acontece. Por quê? Você vai ter sempre essa bomba de sódio e potássio jogando essas moléculas para fora. Em algum momento que essa célula morrer, aí, eventualmente, é um processo mais lento, mas essas concentrações elas vão se igualar. Mas enquanto a célula estiver viva, gastando energia e tendo ATP para gastar, ela vai ter sempre esse transporte aí, tá? Quando você olha, você tem aí alguns tipos de transporte ativo. Então, seja uma proteína transmembrana que simplesmente pega a molécula aqui e joga ela para o ambiente interno ou externo, seja lá o que você quer. Ainda tem o transporte que a gente chama de transporte acoplado. Então, por exemplo, você joga não só uma molécula, mas duas para dentro. Então, por exemplo, uma das moléculas que jogam glicose para dentro, ela também, você também tem um transporte ativo de glicose e ela também joga sódio. Então, você tem o que a gente chama de transporte symporte, quando você joga duas moléculas para o mesmo lado, e o transporte antiporte, que é a bomba de sódio e potássio, que joga o sódio para fora, o potássio para dentro, sódio para fora, o potássio para dentro, e assim vai, sempre gastando energia. Tá? Tudo bem? Tá acabando já, viu, pessoal? Já tá chegando aqui na parte só das especializações. Por fim, veja, todos esses tipos de transporte que a gente falou anteriormente, todos eles estão relacionados aí com pequenas quantidades de substância. Tá vendo? Aqui, ó, estou jogando uma molécula para dentro, uma para fora. Agora, quando eu estou falando já de grandes quantidades de moléculas, a gente está pensando já na formação de vesículas, tá certo? Então, veja, repare aqui, se esse transporte de substâncias em grandes quantidades for para dentro da célula, a gente vai ter um processo de endocitose, tá certo? O que acontece? Imagine aí uma ameba que está fagocitando alguma coisa para ela se alimentar. O que ela faz? Ela faz os pseudópodos, forma aqui, quando fechou, isso é uma vesícula, brota a vesícula para dentro e vai sofrer aí o seu processo de digestão. Didaticamente, eles separam. Quando são alimentos sólidos, nós estamos falando de fagocitose. Quando são substâncias líquidas, está falando de pinocitose. E você ainda tem alguns tipos coordenados de brotamento dessas vesículas para dentro, quando as substâncias se ligam em alguns receptores e ele é revestido de uma capa interna. Nós não vamos entrar nesse detalhe, acho que a gente não precisa chegar nesse nível de detalhamento, mas nós temos aí alguns processos um pouco mais, como eu vou dizer, mais elegantes, mais específicos, tá certo? E, do mesmo jeito, uma coisa interessante que eu quero, é uma coisa que eu li essa semana, que eu até pensei que eu ia falar já aqui para vocês, nesses dias de pandemia, né, muito tem se falado da tal hidroxicloroquina e da cloroquina, tá certo? O que é que esses medicamentos vão fazer? Olha que interessante. Quando o vírus, coronavírus, ele entra na célula, um dos mecanismos de entrada dele é justamente por endocitose. Ele reconhece receptores de membrana e forma esses endossomos aqui, tá? O que é que a hidroxicloroquina e a cloroquina fazem? Elas acidificam o ambiente interno disso aqui, matando o vírus. Tá certo? Então, não está comprovado isso para esse vírus, mas, em geral, esses vírus que entram por endocitose aqui, esse tipo de substância faz justamente isso. Ele acidifica o ambiente interno desses endócitos aqui e acaba por dissolver o vírus e, assim, o organismo cria resistência. Tá certo? O processo interno... Diga. Só uma dúvida. O processo de... Ai, meu Deus. Calma. O dos receptores, aqui não está aparecendo. Uhum.
Endocitose. Ele pode ser usado como comunicação entre as células? Isso é mais raro, na verdade. O que acontece é que, em geral, o processo de comunicação entre as células, ele quase sempre, quando a molécula é pequenininha, por exemplo, algum hormônio, testosterona, estrógeno, essas coisas, eles simplesmente, esses hormônios passam por dentro, passam pela membrana, porque eles são baseados em colesterol, tá certo? Eles passam pela membrana e vão eles mesmos agir como os mensageiros dentro das células. Se são outras moléculas que são um pouco maiores, ao se ligar nesses receptores, eles desencadeiam uma resposta interna. Então, é aquela história de que causa uma mudança de conformação na parte interna da proteína na membrana, e isso desencadeia uma sequência de eventos que vai levar ao processo de comunicação celular. Tá? É mais simples, é mais fácil acontecer do outro jeito. Certo. Tá? Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, agora só para a gente já finalizar, a gente já está caminhando aqui para o fim da aula de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre especializações da membrana, tá certo? Então, quando a gente olha para as células, a gente tem aí uma diversidade enorme de células. Pensem aí, por exemplo, para vocês terem uma ideia, se eu pedir para você desenhar uma célula agora, se você tiver com uma caneta na mão aí, eu vou falar assim para você: ô gente, rabisca aí no lápis, no seu papel que está na sua frente, desenha uma célula. Você vai desenhar um ovo frito para mim. Tenho certeza absoluta. Você vai desenhar uma bolinha, você vai desenhar outra bolinha dentro e vai me pintar o núcleo. Alguém pensou numa célula diferente dessa que eu desenhei? Aposto que não. Agora, se você for pegar, o que você vai ter? Um espermatozoide é uma célula, certo? Veja como ele é diferente. Um neurônio é uma célula. Veja o formato de um neurônio, uma célula muscular que é multinucleada, ou seja, você tem aí uma infinidade de especializações que essas células precisam de acordo com as suas especificidades. Por que um neurônio tem todas aquelas ramificações? Porque o neurônio precisa se comunicar com vários outros neurônios ao mesmo tempo. Por que o espermatozoide tem aquele flagelo enorme? Porque ele usa para se movimentar. Certo? E todas essas mudanças conformacionais das células, elas são causadas justamente por especializações de membrana. Tá? Então, a gente não precisa nem ir tão longe. Vamos pensar numa célula epitelial de um intestino. Perceba uma coisa. Essa célula, ela é uma célula tridimensional, tá certo? Ela vai ter mais ou menos um formato cúbico. Agora, repara, você vai ter, se aqui é a parte onde está passando o alimento no seu intestino, você vai ter um tipo de ambiente que essa célula vai ter, né, para essa extremidade, que é a extremidade apical. Você vai ter um tipo de ambiente nessa membrana lateral, tá certo? Que é uma célula se relacionando com outra, e você ainda vai ter um tipo de interação nessa parte mais basal, que é a célula com a lâmina basal. Ou seja, só nessa brincadeira, você precisa ter composições diferentes, ou você vai ter necessariamente necessidades diferentes para que essas células interajam entre si, com a base e com o alimento que está passando, tá certo? E por isso, você tem uma série de especializações nessas membranas que vão te dar justamente essas especificidades. Então, por exemplo, vamos começar aqui, ó. Nós vamos trabalhar hoje em 5 tipos de interações ou de junções, especializações de membrana que vão justamente fazer esse tipo de especialização que a gente quer, tá certo? Então, nós vamos começar, por exemplo, com essa vermelhinha aqui, ó. Essa vermelhinha é o que a gente chama de junções oclusivas.
de novo, quem faz essas daqui são proteínas, tá certo? O que vai acontecer? Veja, se a gente pegar aqui, então, esta parte de cá, sendo a parte apical da célula, essa a lateral, e essa parte a basal, e você tiver, vamos lá, ó, eu estou trabalhando com, vamos ficar na célula de epitélio intestinal, que é a nossa célula mais didática para trabalhar isso aqui. Aqui em cima na parte apical, eu vou ter um monte de... Eu vou precisar, você concorda comigo? Que eu vou precisar de um monte de permease para facilitar a entrada de aminoácidos, a entrada de glicose, a entrada de substâncias que essas células precisam absorver com facilidade, tá certo? Agora, eu preciso de que essas permeases estejam presentes nessa lateral entre uma célula e outra? Não, né? Muito bem. Então, assim, você já vai falar para mim. Ô, Franco, pô, velho, óbvio que não, né? Óbvio que não. Aí eu vou perguntar para você o seguinte. Ô, bonitão, lá atrás, a gente não falou que esse modelo de membrana, ele é fluido e que essas proteínas podem rodar para lá e para cá à vontade? Então, o que te impede, por exemplo, de você ter uma permease de glicose aqui e ela descer e resolver, eu não quero mais trabalhar hoje, eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar passando glicose de uma célula para outra. Que fundamento tem isso? Tá certo? Então, num modelo livre, onde você tem aquela membrana sem nenhum tipo de restrição, isso seria possível, que as permeases de glicose viessem parar aqui, tá? Mas é ótimo isso para o funcionamento da célula? Óbvio que não. Então, o que vai acontecer? Você tem esse tipo de junção que a gente chama de junções oclusivas, tá vendo? Como é que ela vai funcionar? Mais ou menos, ela vai trabalhar de uma... é como se fosse um zíper, tá? Você tem um pedacinho numa célula e outra na outra lateral aqui, nessas membranas laterais. E o que ela vai fazer? Não vou entrar em detalhes, molecularmente é um pouco mais complexo, mas basicamente elas fazem com que as membranas plasmáticas das células aqui tenham uma interação. E isso impede que aquela proteína de membrana que está vindo para cá, a hora que ela chega aqui, ela não passa. E aí ela vai andar para o ladinho. Repara que isso funciona como um zíper, tá certo? Ou seja, ela só pode vir daqui para cima, daqui para baixo ela não vai. E isso, então, impede com que você tenha essa facilidade dessas proteínas de membrana ficarem andando para lá e para cá. E aí ela acaba por restringir. Quem tem que ficar em cima, fica em cima. Quem tem que ficar do lado, fica do lado. Quem tem que ficar embaixo, fica embaixo. Tá certo? Então, aquele modelo fluido, ele é verdadeiro até a página 2, quando a gente começa a botar restrições ali. Tá certo? Bom, então, esse é um dos tipos de especialização que a gente vai ter na membrana. A especialização é justamente na composição de acordo com a necessidade que a gente tem para determinada face da célula, né? Pensando nela numa coisa tridimensional. Uma segunda especialização que a gente tem é justamente essas junções aderentes. No caso aqui, ó, elas são essa quadradinho em verde aqui, se você olhar aqui nesse quadro, nesse lado esquerdo superior, tá certo? Como é que ela vai fazer? Elas são um monte de proteínas de membrana que estão ancoradas umas nas outras aqui. Então, elas também estão na lateral das células, tá certo? E elas têm essa ligação uma com a outra, mantendo essas células juntas. Repara, o próprio nome da junção é junção aderente, ou seja, ela está mantendo a aderência das membranas celulares. Agora, do lado interno das células, ela também serve de lugar de ancoramento de filamentos de actina. E essa actina é o que vai manter o formato tridimensional da célula ali. Então, além de manter junta, ela dá o formato e segura a célula. Repara aqui, ó, como se você estivesse fazendo aqui, ó, no canto superior esquerdo, é como se você estivesse fazendo essa curvinha e ela está mantendo, então, esse formatinho de cubo, quadradinho, cúbico dessa
célula, tá certo? Bom, você ainda vai ter um terceiro tipo de especialização de membrana, que são os chamados desmossomos, tá? É o azulzinho aqui no nosso quadradinho. O que esse desmossomo vai fazer? Lembra antigamente, eu não sei se tem isso hoje em dia mais, mas antigamente o pessoal tinha umas jaquetas jeans e o botão delas, ele não era esse botão de casinha que a gente tem na camiseta, né? Que a gente coloca o botão dentro da casinha no outro lado. Era um botão de pressão, que ligava um outro, pof, grudava um no outro, tá certo? Esse desmossomo funciona mais ou menos do mesmo jeito. É como se você tivesse de um lado da célula metade do botão de pressão, do outro lado da célula metade do botão de pressão, proteínas de ancoragem aqui, e elas se ligam. Puf! Uma vez que ele se prendeu, você tem aí uma junção muito forte, e isso acaba por não permitir com que as células, sofrendo tração, que elas se descolem umas das outras, tá? Por exemplo, se a gente pensar aqui no nosso exemplo de epitélio intestinal, é uma célula que está sofrendo um desgaste, uma fricção de alimentos passando ali o tempo todo, tá certo? Então, a tensão para essas células se separarem é muito grande. E esse desmossomo acaba justamente nesse papelzinho de funcionar como se fosse um botão de pressão, segurando essas células juntas. O que acontece? Ó, se você estiver falando justamente aqui, ó, nesse azulzinho, de duas células adjacentes, você está falando de desmossomos. Então, uma de um lado, outra do outro. Também existe o hemi ou semidesmossomo. Como é que ele vai funcionar? Ele é só metade do botão, tá vendo aqui nesse pedaço? Só que lá embaixo, em vez de ele se ancorar na outra metade do desmossomo, ele se ancora em fibras de colágeno, tá? Então, esse semidesmossomo aqui, hemidesmossomo, ele vai prender a célula na lâmina basal e o desmossomo uma célula na outra, tá? E por fim, somente o último tipo de junção que eu quero mostrar para vocês aqui é essa junção que eles estão chamando junções do tipo gap, ou junções do tipo vão, tá certo? Como é que ela vai funcionar? Repara aqui, ó, elas tem nas duas membranas, né, adjacentes uma da outra, e elas criam canais de comunicação entre as células, ou seja, elas permitem que pequenas moléculas solúveis em água transitem de uma célula para outra, e aqui sim, facilitando tanto a comunicação quanto a troca de informações de lá para cá, tá certo? Então essas são algumas das especializações de membrana que nós vamos ter aqui, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Então, ó, o que vai acontecer agora? Eu vou colocar duas questõezinhas no Moodle, tá certo? Duas relativamente simples, rápidas de se responder, naquele mesmo esquema que a gente fez na última aula. Você não vai copiar do livro, você não vai copiar do seu colega. Você vai pegar o que você entendeu aqui do que a gente conversou e você vai colocar com as suas palavras, tá certo? Porque senão não vai funcionar do nosso esqueminha aqui. Bom, dúvidas? Como é que a gente tá? Andou? Fluiu? Querem fazer algum comentário? Como é que é? Por mim tá tudo bem, professor. Tem que ver as outras pessoas. Pessoal, se manifesta. Foi ótimo, professor. Obrigada. A aula foi muito boa. Que bom, obrigado. Bom, então, pessoal, vou fazer o seguinte aqui, olha. Vou desligar aqui a gravação já, tá certo? E vou fazer aquele esquema que a gente combinou. Vou pegar essa gravação, vou subir lá na minha conta lá no YouTube, tá? E vou pegar o link dessa coisinha e vou colocar disponível lá no Moodle. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, junto com o PowerPoint que eu usei aqui, tá certo? Como a gente sempre faz.
e mais a questãozinha do Moodle. A questãozinha semanal que vai ficar aí 2 semanas para vocês responderem, tá certo? Então, semana que vem não temos aula, né? Semana Santa, vocês também Bom, coloquem as coisas em ordem, discutam a parte da avaliação, por favor, tá certo? Bota no grupo lá, quiser me xingar, xinga, não estou no grupo mesmo, não vou ver, não tem problema. E aí, no dia 16, quando a gente voltar para a próxima aula, vocês me dão uma definição de como é que a gente vai fazer essa avaliação naquelas 2 possibilidades. Se tiver o retorno no fim, a gente faz, ou se a gente já bate o martelo de fazer atividade via Moodle, obrigado, tchau. Tá certo? Bom, então, pessoal, obrigado por ter ficado aí até... Falta 4 minutinhos só para a gente bater 15 para as 11, né? Obrigado, tá? Os mesmos 20 que começaram terminaram. A gente vai se falando. Vocês têm meu e-mail. Vocês podem me escrever a hora que vocês quiserem. Não precisa ser só relacionado com a nossa disciplina. Se precisar de qualquer orientação com relação à graduação, calha de eu também ser o presidente da CG. Então, eu consigo orientá-los na necessidade que vocês precisarem. Tá bom? Fiquem à vontade. E me escrevam aí. No mais, boa semana, bom feriado e a gente se vê daqui 15 dias. Um abraço. Tchau, tchau.